E hoje chega ao fim a nossa série especial sobre os 100 anos da Ponte Hercílio Luz. Ao longo dos episódios, a nossa equipe voltou ao tempo, refez caminhos, pesquisou documentos, ouviu especialistas e contou histórias de quem ajuda a manter viva a memória desse monumento. A ponte já faz parte da nossa vida, das nossas lembranças e da identidade de Santa Catarina. Feche os olhos. Paris, Nova York, Cairo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Santa Catarina. Quando alguém fala, eu sou de Santa Catarina, as pessoas vão ver a imagem da Ponte Hercílio Luz. 100 anos e ela continua ali, não apenas como obra, mas como a imagem que o mundo tem de nós. Antes da ponte havia um homem, um engenheiro formado na Bélgica, um visionário que olhava para uma ilha isolada e enxergava um estado inteiro. E aquela agonia de esperar o barco e depender das marés e tudo mais, ele disse, chega, já é tempo que Desterro, a capital de Santa Catarina, tenha a sua ponte, a sua travessia. Eu vou fazer aqui a maior obra. A ideia nasceu entre essas paredes. Em 1917, cansado da travessia, Hercílio Luz prometeu: a ilha teria a sua ponte. O Hercílio Luz era realmente um visionário. Mas não bastava sonhar, era preciso enfrentar. O financiamento custou o dobro do orçamento do Estado. O projeto era inédito no Brasil. A crítica chamava de loucura. Agora imagina você conseguir vencer todas as barreiras, conseguir um financiamento internacional e o banco quebrar. Precisa dizer mais alguma coisa? Hercílio Luz não viu a ponte pronta. Adoeceu, viajou em busca de cura. E quando voltou, já enfraquecido, a cidade fez uma homenagem que ele jamais esqueceria. É quando eles fazem aquela maquete da ponte e ele passa por cima simbolicamente, representando que ele tivesse inaugurado a ponte. Hercílio Luz faleceu em outubro de 1924. Foi enterrado no Cemitério da Caridade, mas seus restos mortais foram depois transferidos para o monumento erguido em sua homenagem aos pés da ponte que sonhou. Jornais da época, como a edição de 1949 de O Estado, já mencionavam a homenagem onde repousam os ossos do fundador. Ali, o homem e a obra se encontram. Em 13 de maio de 1926, a ponte é inaugurada sob chuva e vento sul. Quem descer a fita não é Hercílio Luz, é o general Antônio Vicente Bulcão Viana, que assumiu o governo após a sua morte. No dia da inauguração em si, estava um dia lindo, mas o vento sul começou a soprar. A ponte nasce como um legado, e com ela nasce também uma família, que carrega esse nome até hoje. Luísa da Luz Lins é bisneta de Hercílio Luz e carrega no sobrenome a história de um estado. É porque é muito curioso, assim, né? O meu avô morreu muito cedo. Ele morreu, eu não era nascida ainda. Ele morreu quando a minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha. Então a gente acabou não convivendo tanto. E volta e meia, quando alguém pergunta e a gente fala que a gente é bisneta do Hercílio Luz, as pessoas levam um susto. Porque hoje em dia Hercílio Luz é uma ponte, é o aeroporto, né? Então quando você fala um grau de parentesco, não, é o meu bisavô,
dá uma outra dimensão para o nome histórico. Então, minha mãe sempre falava, olha, quem idealizou essa ponte foi o meu avô. Então, para a gente, isso foi uma coisa sempre de muito orgulho e curiosidade, né? Como assim? O sobrenome Luz também acompanha Roberto Paim, sobrinho bisneto de Hercílio, que por 50 anos viveu em São Paulo e nunca deixou de ser questionado sobre o nome. Eu fico imaginando as dificuldades que ele teve. Que o meu pai era daqui e se formou em medicina no Rio de Janeiro. E ele saía daqui de navio, no Carl Epic, em janeiro e voltava em dezembro. Assim ele fez o curso todo no Rio de Janeiro, 6 anos, indo e voltando todo ano, que não dava para voltar 2 vezes por ano. Imagino na Bélgica. Eu acho que tem uma qualidade, uma característica dele, né, de ser uma pessoa idealista, uma pessoa que resolve fazer uma ponte para ligar de um lugar ao outro, uma ilha, um continente, mesmo sem dinheiro, num primeiro momento, né? Eu acho que isso mostra uma pessoa muito persistente, muito idealista, muito fazedora. O idealismo de um homem que ainda pulsa nos que carregam seu nome. Mas a ponte também conheceu o abandono. Ficou décadas fechada e metade dos catarinenses queria que ela fosse derrubada. Na verdade, o que tinha que ser feito era recuperar a ponte Hercílio Luz. Mas era uma decisão difícil. Nós fizemos uma pesquisa à época no estado, 50% queria que derrubasse a ponte e 50% queria que recuperasse ela. O certo era a recuperação, o parecer técnico, o parecer de engenharia era esse sentido, mas era uma solução difícil. E uma parte desse material ganhou um destino inesperado. Veio parar aqui, em Pedras Grandes, no sul de Santa Catarina. Treliças originais da ponte viraram cobertura. Tubos da restauração viraram ancoragem. E o aço que já cruzou a Baía de Florianópolis, hoje sustenta pontes do interior. Parte do material foi usado na construção de 37 pontes rurais, como essa daqui, sobre o Rio Tubarão, ajudando agricultores a atravessar os rios e acessar as propriedades. 80% do material utilizado é material original, são treliças originais da ponte, e também os tubos que a gente tem aqui ancorando o pavilhão é utilizado na estrutura que ancorou os andaimes para os trabalhadores fazerem a reforma. Mas muitas outras peças, como aqui a homenagem que fizemos ao tropeirismo com fogão trempe, a roda d'água aqui no centro da cidade também, que a gente está terminando agora, que faz uma grande homenagem aí à indústria do passado, e no Parque Casa dos Arcos, né? Fizemos um 14 bis, construímos também uma ponte arqueada, uma grande pirâmide, a maior do estado de Santa Catarina, com vigas originais da ponte. Todo catarinense tem uma lembrança da ponte. Algumas são mais curiosas do que outras. Eu, com 12, 13 anos de idade, tinha um cavalo. Eu tentei 2 vezes cruzar a ponte Hercílio Luz a cavalo. Eu não sei o que ele enxergou ali, naqueles vãos ou desvãos, né? Não consegui. Eu tinha bronquite asmática. Nos anos 70 a gente não tinha carro, a gente morava no estreito. Quando eu ficava doente, eu ia atravessar a ponte de carro. Era uma sensação tão boa que eu, estando doente, era muito bom para mim, o prazer de passar na ponte. Eu vinha muito a Florianópolis, ainda quando os ônibus mais antigos, né, que atravessavam a nossa ponte, vindo do sul, que eu sou tubaronense, era a empresa Santo Anjo da Guarda. Quando o ônibus entrava na ponte, fazia aquele barulho, eu abria a janela e o vento entrava assim, parecia assim, cheguei. A ponte é uma coisa muito mágica, né? Foi a ideia de uma pessoa visionária que quis fazer uma coisa e fez
tudo para que essa coisa acontecesse. A ponte Hercílio Luz já foi chamada de loucura, já foi chamada de velha, já quiseram derrubá-la, mas ela resistiu, como resiste tudo que tem sentido. A ponte não é da cidade, a ponte são das pessoas. A ponte nos leva a conhecer mais o nosso estado e respeitar todos os nossos valores. Acho que é um orgulho para todos os catarinenses ter uma obra como essa restaurada. E, de certa forma, reergue o astral do estado. Nós somos capazes de vencer desafios como esse. Hercílio Luz sonhou uma ponte, construiu um símbolo. E hoje, 100 anos depois, o que ele fez não está só no aço. Está na memória, nas histórias que se contam, nos olhos de quem para e olha. A ponte não é só de Florianópolis, é de todos os catarinenses. E de todos os que, ao atravessá-la, levam um pedaço dela consigo. Ela é muito imponente, né? E o ND Notícias encerra, gente, essa programação, a cobertura desse dia histórico para o estado de Santa Catarina, que é o centenário da Ponte Hercílio Luz. Desde o início da manhã, SC no ar, BG, todos os nossos, as equipes, né, de reportagem e os olhos voltados para essa ponte, para esse cartão postal de Santa Catarina. Olha só, todos esses episódios, que foram 8, né, dessa série especial, estão disponíveis na plataforma do ND Play. E no ND+, também tem mais informações. É que as celebrações, gente, do centenário da ponte, elas não param por aqui, tá? Elas seguem ao longo dos próximos dias. Entre os destaques estão aí o show gratuito da cantora internacional Joss Stone, marcado então para o sábado, na Beira-Mar Continental. Tem também Padre Fábio de Mello, além de apresentações de artistas catarinenses como Das Aranha. Vai ser uma festa para todos os catarinenses e quem vive aqui na Grande Florianópolis poder comemorar juntos. É isso, o ND Notícias fica por aí. Vem aí o Jornal da Record e depois as novelas Coração de Mãe e Reis. E em seguida, A Casa do Patrão. Outras notícias de Santa Catarina você acompanha amanhã bem cedinho no SC no ar. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Vamos encerrar com as imagens então da nossa aniversariante. NDTV, noite e dia com você.